a gente tem o prazer de receber o Emanuel Costa Lima, que está apresentando para a gente, nesta festa literária, Colo de Algas. De onde vem Colo de Algas, Emanuel? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, uma honra. Agradeço já pelo convite. Na verdade, o livro ele saiu um tempo, as escolhas, porque os textos eles estavam espalhados. Aí eu tive alguns dias para poder colocar no Word, salvar e mandar. E do título, acabou que ele foi sem título. E aí o Rafael me ligou, falei, olha, precisamos dar um título para o livro. E, coincidência, o último poema que eu mandei, que aliás é o que abre, né, mas foi o último que eu mandei, eu falei, Rafael, eu não sou muito bom para títulos, não. Eu vou confiar mais na sua sensibilidade. Ele pegou e leu o poema, eu falei, achei. Ele falou, Colo de Algas, o que você acha? Eu falei, achei maravilhoso. Eu tenho uma ligação muito forte com a questão da água, do rio, do mar. Tem vários poemas que falam disso, né? Até do amor líquido e tal. E eu achei Colo de Algas perfeito, adorei a sugestão dele e ficou Colo de Algas, eu adorei o título. Bom, o professor virou autor ou o autor virou professor? Na verdade, a minha ligação com a literatura, ela vem basicamente sob a influência de duas pessoas, né, que são os meus irmãos mais velhos. José Carlos, que é professor aposentado, e tinha um jornal aqui, o Jornal Corrente, aqui durante muitos anos, e era um apaixonado pela literatura. Eu vinha, a gente morou em Belo Horizonte quando criança, eu vinha e via aquela biblioteca dele, eu achava imensa, né? E ele sempre deu muito livro para a gente ler, livro de crônicas, de poesia. E minha irmã mais velha, que é professora de história aposentada, também uma leitora voraz, né? Então eu fui criado no meio de muito livro, de muita revista, de letras, né? De autores como Chico Buarque, como Caetano Veloso, que também são poetas, né? Embora eles não gostem muito de usar esse tempo, porque eles fazem letra, mas são letras de uma qualidade literária enorme. Então isso veio desde muito cedo. Talvez um pouco da timidez da juventude, da adolescência, eu me refugiava na escrita, que era a forma que eu tinha de... Eu não sabia tocar instrumento, então aqui o que eu tinha era palavra. Era a sua linguagem. É a minha linguagem, era meu estar no mundo, meu me posicionar no mundo, né? Então isso veio desde a infância, eu perdi muita coisa, a maioria das coisas que eu escrevi quando jovem eu perdi, algumas ainda consegui salvar, porque não tinha, né? A dor e tal, eu escrevia. E eu sou um apaixonado por literatura, por crônica, por poesia, né? Mas quem me catapultou, assim, pelo autor, foram dois autores, assim, no primeiro momento. Uma foi Cecília Meirelles e Fernando Pessoa. Eles têm, eu leio Fernando Pessoa e Cecília Meirelles todos os dias. Você se define um estilo ou você é um autor livre? Talvez eu tenha uma tendência a trabalhar muito com essa questão da existência como questionamento da vida. Então, há muitos poemas meus em que eu pergunto, até de maneira indireta, né? E trabalho nessa questão também da percepção da solidão, da percepção do estar no mundo pelo olhar do outro, da questão amorosa, que tem um poema que fala da incompletude do amor, né, que os amantes são como os náufragos, né, só se reconhecem nas profundezas. Então eu acho que se tiver alguma temática... A Juliana Barreto fez um prefácio maravilhoso, eu até brinquei com ela, que eu falei, Juliana, seu prefácio é melhor do que meu livro. Mas ela fala um pouco disso, eu trafego muito essa questão do universo amoroso e da questão desse espanto nosso diante desse mistério da existência. E fazer literatura nesse universo tão tecnológico que a gente está vivendo? Escrever livro, publicar livro, como é que é essa travessia para o autor? Para mim foi muito interessante, porque assim, na verdade, eu nunca me imaginei publicando um livro, embora eu sempre fosse cobrado por isso, né? Lúcia, Sopas, Meme Charminho, muita gente me cobrava isso. As redes sociais, quando elas vieram, eu comecei a escrever sem maiores compromissos, né? Mas como eu via a receptividade assim, das pessoas,
os comentários. Olha, você escreve muito bem. Recentemente eu recebi um convite eu tenho até o áudio dela aqui no celular, de uma atriz lá de São Paulo, que gostou muito dos meus textos, pediu para fazer parte de um grupo de escritores lá de São Paulo, do qual ela faz parte. Então você sente que, bom, aí deve ter alguma qualidade. E eu gosto de escrever, eu tenho um texto lá que eu falo que eu não escrevo por ofício, eu escrevo por vício. Né? A escrita é a minha forma de estar O Colo de Algas é o seu primeiro livro publicado? É o primeiro livro publicado. Eu tenho textos avulsos, muitas crônicas. À época do Jornal Corrente eu escrevia muitas crônicas, que eu gosto muito de escrever crônica. Mas crônica é um texto que dá mais trabalho no sentido de ser um texto em prosa, né? E geralmente é um texto maior, que você precisa... E às vezes a poesia ela vem para mim de uma maneira muito... Às vezes ela vem inteira. Aí eu corro para o celular para anotar. E se não eu perco, não lembro mais. Então é a minha forma mais... A minha essência é a poesia. A festa literária, Flip, para você, representa o que neste momento em que você tem a oportunidade também de apresentar o seu primeiro trabalho publicado autoral? Representa uma oportunidade extraordinária, principalmente hoje em dia, né, por tudo que a gente tem passado e também pela pandemia, por esse distanciamento de não poder fazer, né, como foi há 2 anos presencialmente. Para mim é uma oportunidade extraordinária de poder expandir o meu texto, a minha poesia, para um alcance maior, né, para um número maior de pessoas. A Flip é uma oportunidade, não só para mim, para todos os autores, extraordinária, ímpar. E eu espero que se repita por muitos e muitos anos ainda. Obrigado, parabéns pelo livro, obrigada por dividir conosco este momento aqui no Espaço Minas Ligas, Rio Palavras e Sertanias. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho, porque a festa literária ela não para. A todo instante, novidades, novos livros, novos autores. Nós vamos continuar conversando, não saia daí. Rio, caminhos, inspirações e literatura. Memórias e imaginação de nossa gente. Rio que tece o fio das tradições da sua aldeia. Cachoeira que ecoa suas histórias e amplifica seu encantamento em nossas vidas. Flip 2021. Segunda Festa Literária de Pirapora. Literatura que tece o fio das tradições e cultura barranqueiras. Experiências e aprendizado, incentivo à leitura que integra educador, aluno e sociedade. A segunda Festa Literária de Pirapora é virtual, de 1º a 10 de julho, em nossas redes sociais. Participe! Neste momento eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no nosso estúdio, Rio Palavras e Sertanias, no Espaço Minas Ligas, o nosso escritor Edson Pereira Lopes, né, que tem uma história com a literatura construída nas barrancas do Rio São Francisco. Bom, Edson, que oportunidade ímpar nessa segunda Flip, me encontrar com você, contar um pouco da sua história e também apresentar a sua literatura. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Estamos aí, firme, para poder tentar mostrar um pouco daquilo que a gente tenta fazer melhor, que é a literatura, né? A sua história com as letras vem de longa data, né? Tem bastante tempo. Eu gosto de escrever desde quando eu era pequenininho, né? Desde quando... Pequeno eu sou ainda. Desde quando eu era criança. E passou um tempo até que eu decidi ser escritor, trilhar esse caminho junto com alguns amigos, junto com algumas outras pessoas. E nessa batalha já tem bastante tempo de pesquisa poética, de vários lançamentos de livros. E aí a gente está tentando fazer com que o mundo pareça um pouco melhor do que ele é, né? Através da arte da palavra, através da poesia, das metáforas, das antíteses, de tudo que esse mundo transfigurador nos oferece. Bom, a gente está vivendo um momento atípico, né? Que a gente já está há quase 2 anos presos dentro de casa, vivendo esta pandemia. Para o escritor, como é que foi esse momento e como é que está sendo este momento
que eu acredito que o isolamento também provoca uma efervescência autoral. Como é que está a sua vida neste momento? Tá. Isso aí que você falou, essa questão da criação literária, tá vindo muita coisa, mas porém, de repente, não é aquela coisa que você gostaria de escrever. Não é uma literatura que de repente faz com que o mundo pareça mais feliz, mais alegre, né? É uma literatura bem, bem tensa, principalmente porque a gente não vive só de literatura, a gente tem que trabalhar, né? E como essa literatura às vezes chega como uma enxurrada, você não tem tempo para poder administrar isso. Mas nós vamos criar muita coisa e nós vamos denunciar também. Eu acho que a literatura ela não tem o papel só de divertir, ela também tem que ser denúncia, ela tem que registrar a história e unir esse, infelizmente, né, unir esse útil ao desagradável, que é esse incômodo, esse tempo ruim que nós estamos vivendo. Para você, esse tempo também trouxe 2 novos filhos, né, que a gente pode chamar assim. Figurinhas Carimbadas, né, com ilustração de Henrique Rodrigues, e também Olhos de Vento, que foram lançados pela editora Tamboril, que tem trazido um novo momento para Pirapora, que é a inserção, né, de uma editora municipal lançando o livro dos autores locais. Como é que está sendo este momento para você? Bom, muito feliz, né? O Figurinhas Carimbadas. Eu gosto sempre de lembrar a respeito do Figurinhas Carimbadas, que é um livro que talvez ele não saísse. Eu nunca pensava que fosse escrever um livro infantil. Eu ensaiei esse tipo de literatura quando eu trabalhei na escola Célia Ribas, lá na Cidade de Jardim, no projeto integral, né? Mas lá funcionava diferente. As crianças me contavam histórias e eu apenas registrava o que elas me contavam e acabando virou um livro. Mas eu escrever um livro só aconteceu pelo seguinte: eu fui trabalhar lá na escola Rui Barbosa e gostei, e no final, com essa convivência, surgiu esse livro, Figurinhas Carimbadas, e quando eu saí de lá até conversei com o pessoal: gente, eu vou publicar um livro que eu escrevi aqui na escola, que tem uma relação bem íntima, uma relação de alma com os alunos daqui, com essa escola que eu gostei muito de trabalhar. Quando eu saí de lá, eu estou em outra escola agora, e provavelmente vou acabar gostando e acostumando com essa outra escola também, mas eu fiquei até chorando quando eu saí da escola Rui Barbosa. Bom, eu gosto também de falar que esse Olhos de Vento aqui já não é um livro para criança, ele é um livro para adulto. Ela tem um caráter também, tá, mais barranqueiro, certo? Ela tem assim, uma relação mais íntima com Pirapora, com Buritizeiro, coisa que eu quero fazer muito aqui no meu processo de escrita, certo? Daqui para frente. E eu gostei demais de ter escrito esse livro aqui, certo? Também são crônicas, são poemas, o que nós temos? Aqui nós temos uma poesia em forma de crônica e em forma de contos. Eu fui muito ajudado pelo Douglas Tomás, que agora, como autor, virou Douglas Ferreira, e o Douglas falou para mim: ô Edson, por que você não dá um tempo na poesia e escreve crônicas? E para mim foi muito bom. Ele fundou um blog Salto, e eu comecei a expor meus textos lá e comecei a gostar de escrever crônicas, e pensei também em escrever contos, né? Com essa viagem de mais regional. Tem alguns contos aqui, contos, crônicas, poesia, memórias, tudo misturado, que lembra essa viagem do regional, essa viagem do Rio, de Buritizeiro, de Pirapora. Então, eu gostei muito de fazer esses 2 livros e estou gostando também do apoio que vocês estão dando aqui pra gente, tá? Pessoal da Flip. A gente agradece muito o Edson, que contribuiu com a gente nessa segunda Flip, apresentando seus 2 novos trabalhos autorais, Figurinhas Carimbadas e Olhos de Vento. O link está na biodescrição para você adquirir os livros e conhecer um pouco mais do trabalho do autor. Você que está nos acompanhando durante a Festa Literária de Pirapora, a segunda Flip, fique ligado nos lançamentos dos nossos autores e escritores.
Todos os livros estão disponíveis. É só você acessar o link que está aqui na biodescrição da nossa página. Acesse e confira todo o trabalho autoral da Segunda Festa Literária de Pirapora.